eu sou a Isis Drummond e esse é mais um vídeo da série Café com Drummond. Olá, eu sou a Isis Drummond e este é mais um episódio do Café com Drummond. Há 9 episódios você me vê começar este programa, mas em nenhum deles esta frase entrou logo no início. Mas por que eu decidi a trazer justamente no último episódio? É porque era assim que eu começava os meus vídeos amadores, que também se chamavam Café com Drummond, lá em 2016. Uma história que naquela época podia até ser motivo de chacota. Vídeos caseiros produzidos em uma mesa emprestada numa padaria da cidade em que eu residia. Quem diria que anos depois estaria aqui, num canal de renome, para centenas de milhares de pessoas que decidiram nos assistir. Com patrocinadores oficiais, com uma história, com convidados esplendorosos e com muito café coado para tomar. Portanto, já nostálgica e muito emocionada, eu quero te convidar a assistir o último episódio da primeira temporada da sua dose de diálogo e inspiração. Seja bem-vindo ao Café com Drummond de hoje. E se nós pensássemos no conceito de ser mulher? Difícil, não? Talvez você que está aí do outro lado da tela nem seja mulher, mas já deve ter ouvido falar que é difícil ser mulher. E ser uma mulher forte? Ser uma mulher forte é ainda mais desafiador. Afinal, a gente ultrapassa os obstáculos com a certeza de que buscaremos uma realidade melhor. Mas eu vou adicionar um terceiro elemento. Ser uma mulher forte do norte. Para falar disso, é claro que o Café com Drummond tem a honra de receber ela, Dina Carmona, que hoje está aqui. Que prazer ter você aqui, minha amiga, para compartilhar esse espaço e mais do que isso, para trazer luz para a sua história. Uma mulher forte do norte que tanto nos engrandece e tanto nos representa. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? O Pará é continental, né, Isis? Então, sempre que a gente pode estar fazendo esse diálogo, esse movimento, trazendo mais esse conhecimento mesmo da nossa causa, porque sempre se fala de diversidade, nunca da nortista. E a gente precisa trazer mais clareza para essa luta mesmo, sabe? Porque se não tem essa representatividade, não tem uma jornada de sucesso, não tem autoestima. E se não tem essas coisas, não tem protagonismo. E o protagonismo, na verdade, é justamente aquilo que faz a gente buscar o lugar de destaque que o Pará sempre mereceu. O Pará ele é incrível por muitos aspectos, cultura, riqueza gastronômica, ancestralidade, mas acima de tudo, o Pará é rico pelas pessoas que aqui estão. E para isso a gente tem que trazer protagonismo. E o Café com Drummond, Dina, ele tem um conceito de trazer reflexões profundas sobre temas que são importantes, mas que no contexto do dia a dia a gente acaba tendo que deixar de lado, pela correria, porque às vezes não dá tempo de trazer um corpo mais robusto para essa pauta. E eu sei que muitos que estão aqui hoje te conhecem pela potência da mulher que você é, por conta do seu engajamento, da forma como você constrói um conteúdo tão diverso na sua rede social. Mas talvez muitos ainda tenham dúvidas sobre quem é a Dina de fato. Então, para a gente começar esse papo, eu queria que você se apresentasse da maneira mais profunda que você puder. Me conte um pouco da sua história. A Dina é uma menina que com 4 anos perdeu o pai de uma forma muito bruta. Meu pai foi assassinado, ele era deputado estadual constituinte e na porta da minha casa sofreu um atentado. E uma dessas balas desse atentado atingiu a minha perna. Esse trauma não foi só físico, me levou para caminhos que eu precisei realmente me reconstruir. Quando você tem assim, um acesso a uma violência muito bárbara, você acompanha esse trauma ao longo da sua vida. Mas aí o que eu fiz com isso, né? Até para honrar essa ancestralidade, a história do meu pai, da minha mãe. Meu pai foi o deputado João Batista.
eu trouxe esses mesmos valores, essa mesma luta, através da internet. Então, em 2010, eu me tornei a blogueirinha, né, que a gente chama. Então, abri realmente mata nesse país internet. E comecei dessa forma que todo mundo existia. Na época era lifestyle, né, as pessoas mostravam looks, restaurantes. E quando veio a pandemia, 2020, essa Dina precisou revisitar essas dores da Dina menina, sabe, da criança, que eu acabava escondendo com aquela plástico da blogueira, muito, sabe, vaidades. E eu mudei completamente o meu rebrand, o meu discurso. Eu tive um despertar, um chamado, eu não sei o que tu acreditas, mas eu tenho muito essa conexão que foi um chamado realmente. A gente mora na maior floresta tropical do mundo, a gente mora no maior rio do mundo e tem muita potência nisso. Só que a nossa história não é contada, a gente sempre quer se inspirar por algo do Sudeste. E quando eu revisitei essa minha dor, a minha origem, né, e me empoderei que a gente está diante dessa potência que é a Amazônia, o mundo inteiro vê a gente aquele verde. E a gente dentro da floresta às vezes não se sente pertencente. Então eu realmente me conectei com a minha real identidade e fiz o projeto Mulheres Fortes do Norte. E comecei a viajar e viajo até hoje por todo o Pará, levando realmente essa valorização da autenticidade nortista, mostrando que nós somos potências, que nós temos um matriarcado muito forte e que dentro de casa mesmo eu tenho certeza que quem é paraense sabe que quem manda ou é uma tia, ou é uma mãe, é uma mulher, na minha casa é a minha avó. E Deus o livre não cumpriu o que ela pede, mas muitas das vezes são invisibilizadas. E ela é que coordena toda a família. Então tem muita força nisso, né? E eu acredito nesse matriarcado, nessa força da Amazonas, né? A gente tem a história das Icamiabas, se a gente for buscar lá atrás, a Amazônia, ela traz essa história das indígenas guerreiras, que realmente era uma tribo feminina, que não entrava nenhum homem, e trouxe esse nome Amazonas por se conectar com essa história grega. E eu acredito nisso. Então, comecei a contar histórias, essa Dina começou a revisitar, isso foi me alimentando como nortista, sabe? Porque é um letramento, como a nossa história não é contada, a gente muitas das vezes não entende. E eu quero trazer essa transformação que eu tive para outras mulheres, para mostrar que sim, nós podemos ser tão protagonistas quanto qualquer mulher do Brasil, que nós somos mulheres fortes do Norte, não é romantizar essa força e essa resiliência, mas nós temos mais pedras no caminho e essas pedras a gente consegue tratar de forma muito incrível, sabe? Com a nossa cultura, com a nossa forma de ser, com a nossa cura, né? A gente traz essa cura da floresta. E hoje a Dina é mãe, né? De 2, tenho uma filha de 10 anos, a Dinorá e o Noah de 1. E eu quero trazer essa transformação social para a nossa região, mostrar que nós somos potências, que nós podemos, sabe? Eu falo, dominar o mundo realmente. Quando o projeto do Café com Drummond começou aqui e ele começou a ganhar corpo, eu fiquei pensando em qual seria a melhor maneira de trazer o tema cultura nortista para cá. Porque você sabe, o meu conteúdo na rede social, ele começou a se desenvolver por conta dessa minha curiosidade e uma paixão desenfreada que nasceu em função do Pará, depois que eu vim morar aqui. E você, para mim, foi uma referência desde o início, quando eu tive acesso ao seu conteúdo e eu não sei exatamente como é que foi, se foi algum vídeo que chegou, se foi por indicação, não me lembro exatamente, mas eu entendi que ali existia um conceito que era muito mais profundo do que a blogueira que está ali pura e simplesmente para falar de um conteúdo lifestyle. E sem qualquer demérito, eu acho que cada um escolhe o seu ritmo, a sua construção de conteúdo, mas eu sempre tive algumas ressalvas, e a gente conversou sobre isso hoje no almoço, eu sempre tive muitas ressalvas com aquele influenciador que não se preocupa com a consequência que o seu conteúdo vai gerar. Sim. E quando a gente fala da cultura nortista, muitas vezes uma fala distorcida, ela pode acabar com a autoestima de alguém. Exato. Ela pode estereotipar todo um estado. E mais do que isso, pode trazer uma falta de brilho, uma escuridão para esse povo que já sofre tanto
com o preconceito de quem está fora. E Verdade. dentro desse contexto eu queria ouvir de você, você que é paraense, você nasceu aqui, você vivencia essa cultura, mas hoje teve acesso a outros lugares do Brasil e do mundo. Como é que quando que você percebeu a virada de chave em que o nortista não era visto em outros lugares da mesma forma que ele é visto aqui dentro? Como eu trabalho, né, de digital influencer, desde 2010, eu estou mais de 10 anos nas redes sociais, eu sempre trabalhei com marcas nacionais e internacionais. O digital, para mim, é um megafone, uma potência para o seu trabalho, e a gente também faz esse trabalho de mentorias e palestras para que as pessoas tenham mais posicionamento no digital, Isis, porque cada voz importa. E eu notei que quando eu trabalhava com algumas marcas, elas não nos conhecem. Desde o nível da seguinte forma: Dina, dá pra você colocar um cocá e fazer um skincare no banheiro? Oh, meu Deus. Eu ouvia isso. E aí aquilo me incomodava tanto. Eu falava, mas como é que eu vou toda hora estar realmente explicando essas coisas? E eu falava, se eu passo por isso, quantas de nós já passamos? Desde o preconceito e do DDD, sabe? Desde o preconceito, você é da Faculdade do Norte? Então, a gente sabe que existem esses preconceitos, né? A Amazônia sempre foi essa construção dessa história de que é distante, é inabitada, quando, na verdade, é um grande erro histórico. Aqui sempre existiam os povos originários, a gente tem muita cultura riquíssima. Então, o Pará está na moda agora, né? Mas eu quero realmente trazer a página 2. A gente não é só aquela página da comida, né? Do égua. A gente precisa ter esse poder de fala. E para ter esse poder de fala, a gente tem que começar uma transformação interna de mentalidade também. De acreditar que nós somos incríveis, a gente mora numa floresta, sabe? Que o mundo inteiro olha para nós e a gente às vezes está de costa para isso. Não tem, tem que ter mais essa conexão com as nossas origens, saber quem foi a tua avó, o que ela realmente fez, essas curas, né? Desde que a gente traz essa cultura da copaíba, lá em casa tudo é copaíba, gente, para os meus filhos, então, é copaíba e angiroba, então, sabe, isso é muito legal. E hoje, tendo essa visibilidade maior, eu acredito que a gente não pode passar novamente por uma nova colonização. A gente tem que, olha, nós existimos, nós somos assim, somos diversos, somos plurais. A própria região aqui do Sudeste, né, tem seus hábitos, seus costumes, do Oeste, em Santarém. Então, eu tenho muito esse olhar de realmente entender que nós somos diversos, nós somos urbanas, quilombolas, ribeirinhas, indígenas. E isso que a gente precisa mostrar. E muitas vezes nós vemos uma visão estereotipada, né? Sempre, e aí, né? quando você olha lá no sudeste do Brasil ou no sul do Brasil, as pessoas olham para o norte e eles querem que nós estejamos sempre fantasiados de nortista. E essa fantasia acaba se tornando um desrespeito para o próprio povo originário. Porque Total. quando a gente coloca uma fantasia de indígena, a gente está quase que alegorizando aquilo. Sim. E não é o objetivo. E mais do que isso, a gente também está entrando no contexto que é desrespeitoso. Afinal, a gente sabe que a nossa culinária, ela se desenvolveu por conta dessa mistura ancestral que nasceu com os indígenas e veio da mistura com os portugueses e franceses que aqui chegaram. Então, a gente tem uma riqueza que promove uma diversidade culinária, cultural, que ela precisa ser muito bem absorvida e entendida antes de ser reproduzida. E aí a gente fala do contexto culinário com um certo preconceito. A culinária paraense, ela ganhou, você sabe, várias vezes como uma das melhores culinárias do mundo. E no Brasil não se fala disso, e quando se fala, existe um tabu. Ontem mesmo eu respondi a uma caixinha de alguém que disse o seguinte: aquela água de salsicha que você chama de tacacá é horrível, nunca provei e não quero provar. Ou seja, a pessoa sequer se deu ao trabalho de experimentar, mas já afirma com categoria que é ruim. Como que você enxerga essa falta de potencialidade da forma como a nossa cultura é vista por outras pessoas? E o que você acha que a gente precisa fazer para virar esse jogo para quem está para fora? Eu acho que agora o Pará vai receber aí um grande evento, né, que é a COP30. A gente vai ter os olhos do mundo no maior evento de sustentabilidade do mundo. E aí a gente chegar e falar assim mesmo, não só realmente
mostrar a nossa culinária, que é incrível, né? Eu acho que quem prova com certeza ele nunca provou mesmo, ele não sabe o que ele está falando, porque todo mundo que prova ama, né? Fica impressionado. Mas eu acho que essa construção, Isis, desse trabalho que a gente faz de sementinha, o teu trabalho, inclusive, é incrível, de mostrar esses preconceitos, né, de forma muito criativa e, assim, de uma sagacidade que eu amo, a elegância que essa moça responde, que a vontade, muitas das vezes, né, perdeu a elegância. Mas o que eu acredito? Eu acho que a gente está se conhecendo, essa autojornada nortista é um letramento, porque a gente tem essas referências realmente de Sudeste e a gente se voltar mais para nossas origens, sabe? Eu acho que isso traz muita força. A gente não saiu de um lugar qualquer e trazer essa força, por exemplo, a minha família é do Marajó, de Curralinho. E eu trago muito isso da minha avó. Minha bisavó era indígena, aquela história mesmo, casou com português. E assim, caramba, e as pessoas só querem ter aquela cidadania portuguesa. E a gente tem tanta cultura, né, do lado da minha bisavó, e eu acredito que a gente precisa ter essa reflexão interna. Eu acho que isso é um grande começo. Não pensar que, tipo, não tô nem aí. E realmente, quando tem essa descoberta, nós somos povos da floresta. Eu sempre digo, Isis, que se tu vais no Igarapé, se tu vais te conectar, não tem um paraense que não se sinta bem. Porque é a nossa ancestralidade. E aí tu acha que isso não tem mais coisas profundas para se estudar, para se empoderar? E eu trago muito essa fala, sabe? De que, caramba, a gente precisa ter essa real identidade. Enquanto a gente começar a não querer ser nós mesmos, a gente não tem esse protagonismo que a gente vai tanto buscar, sabe? A gente não tem e a gente até se acostuma a não ter, né? Porque você, de alguma forma, vê tanto e de forma tão massificada a nossa história sendo contada de maneira equivocada, que a gente cria uma certa resistência a tentar contar isso de outra forma. Mana, não dá mais pra gente ouvir se tem jacaré na rua, se tem Wi-Fi, esse eu ouço das marcas, tá? Se tem Wi-Fi aqui de qualidade, se a gente tem prédio. Se tem prédio, mano. Na última vez eu fui fazer um evento em São Paulo, e aí era para crianças, e aí uma perguntou, você tá gostando de São Paulo? Porque aqui tem muitos prédios. Eu falei, gente, parou agora, tá? Vocês vão falar que vocês conheceram uma pessoa da Amazônia e que lá é uma metrópole. Tem prédio, tem tudo que vocês imaginam. Por favor. Então, esse imaginário, amigo, em 2025, não dá mais, é inconcebível, porque informação tem. Então, eu digo que vai além de uma xenofobia, é uma invisibilidade. A pessoa não quer saber. Passou da Bahia, Nordeste. É muito, sabe, é chato. E não tem nenhum tipo de demérito para o cidadão nordestino. Afinal, aliás, jamais, eu mas falo assim, que geografia, sabe? Eu acho que existe uma limitação cognitiva muito grande quando a gente estabelece uma linha ali no meio do Brasil, do meio para baixo. O ensino de geografia, ele deve ter sido muito limitado. E eu falo isso porque eu cresci no sudeste do Brasil, e de fato nós não ouvíamos falar do norte. Lá... Nem de Amazônia? Não, a gente falava disso na hora de estudar biodiversidade, mas num contexto... A onça pintada, né? Era a onça pintada. Vamos estudar algumas lendas urbanas e vamos falar do boto cor-de-rosa, mas não num contexto de entender de onde nasceu essa raiz. Era uma historinha para fazer a criança dormir. E aí quando você vê... Uma lenda, mais um imaginário, né? Total do imaginário. E aí quando você vê essa falta de protagonismo, as pessoas inclusive se assustam com o fato de nós querermos vestir a bandeira literalmente. Porque é muito comum nós sairmos aqui do Pará vestido com a bandeira vermelha, com a inclusive tô assim, olha amiga, você gostou do meu look? Eu também. Eu me preparei para vir no Café com Drummond. Maravilhosa. E é isso, quando a gente... passa para um aeroporto que já não está mais aqui na região norte, as pessoas olham e falam, mas essa bandeira é de quê? Elas não fazem ideia. E aí você paralelo a isso, Isis, falando dessa orgulho, né, da nossa bandeira, eu estava agora no Sambódromo e vi a Grande Rio e começaram a distribuir antes do desfile as bandeiras. Eu olhei para aquela arquibancada com as bandeirinhas do Pará e eu me emocionei. Porque não é só a bandeira, é tipo assim... São muitas falas ali juntas, sabe? E realmente, quando a gente tem esses espaços, a gente consegue
visualizar a nossa cultura, quem nós somos, foi muito lindo, assim. E realmente a gente veste a bandeira, né? E veste literalmente. Eu fui junto com meu marido há 2 anos no The Town, aquele festival de música lá em São Paulo. E nós fomos vestidos com a bandeira do Pará. E alguns paraenses que estavam lá também, na hora que nos viam de longe, égua, mana, vem cá e abraça e tira foto. Enquanto isso, outros que estavam lá e não faziam a menor ideia, olhavam e falavam, vem cá, isso aqui é bandeira política? E numa crítica muito pesada, sem ter a menor ideia do que estava falando. E aqui não é fazendo um juízo de valor de qual é o lado certo, qual é o lado errado. Aqui é o ponto, se você não entende o mínimo de geografia, se você não entende o mínimo de história do Brasil, você não tem argumento para falar com ninguém. As pessoas ainda acham que a bandeira que fica na parte superior da bandeira do Brasil, que é a estrela que fica na parte superior da bandeira do Brasil, é o Distrito Federal. E aí quando a gente fala que é o estado do Pará, a pessoa fala, sério? Não, você está mentindo. E joga no Google de uma maneira, tentando entender onde é que está o meu erro. E as pessoas não sabem essa história. E aí quando vem e fala, não, mas tem alguma coisa errada. Mas por que isso é assim? Em que momento esse protagonismo foi dado para o Pará? Porque é um absurdo, afinal, tem jacaré andando na rua. E talvez até tenha, Dina. Aqui, quando nós estamos em Parauapebas, em alguns ambientes aqui, de fato, nós estamos dentro da floresta. 70% do nosso ambiente aqui é floresta. Então, de vez em quando, tem coati passando na rua, tem cutia passando, a gente vê cobra, uma vez ou outra tem casos de onças pintadas que andam, mas isso não é demérito. Aliás, nós é que estamos no lugar deles, né? E sermos seres que pensam como seres pertencentes à floresta, também nos mantém num olhar de cuidado com essa floresta. E aí vem para a minha próxima pergunta. Estamos no ano de COP30. Fala-se sobre COP30 como o evento do ano. Mas ele não é um evento de música, ele não é um evento cultural, ele é um evento que discute o meio ambiente. E as pessoas parecem ainda não ter virado essa chavinha. E o cuidado com o meio ambiente é talvez, se não a maior, uma das maiores pautas da humanidade. Porque a consequência que a gente vive hoje com aquecimento global e companhia limitada são as consequências dos erros lá atrás. E como é que os nossos filhos vão crescer lá na frente? Então, eu queria que você falasse sobre esse pertencimento ao meio ambiente, porque num lugar onde você tem 70% de floresta, é preciso pensar diferente na forma de cuidar dessa natureza. O que eu estou falando sempre de COP30, Isis, é sobre esse nosso ecossistema. Não falar só sobre biodiversidade. Por exemplo, o projeto Mulheres Fortes do Norte é super sustentável. Por quê? Quem mantém essa floresta de pé? Sabe? Então, se fala muito muita gente se fala de Amazônia sem nunca ter pisado aqui. Isso para mim é o mais assustador. A gente vê campanhas nacionais, onde eu abro no Instagram e são artistas, assim, absolutamente nada contra, mas não tem o conhecimento da causa. Não conseguem entender que esse rio é a nossa rua, que a gente tem rios de uma proporção tão gigantesca que a gente mesmo ainda se espanta com a nossa abundância. Então, falar de COP30 é um evento de sustentabilidade, o maior evento de sustentabilidade do mundo, que vai acontecer em Belém. Eu estou vendo como uma grande oportunidade para a gente realmente receber essas pessoas de fora. Vem muita gente, não é só o evento da COP30, traz outros eventos, né? Mas a gente trazer esse ecossistema, né? Que é a pauta das mulheres nortistas, como Mulheres Fortes do Norte, a pauta dos ribeirinhos, dos quilombolas, realmente dos povos que mantêm essa floresta de pé e que tem um conhecimento ancestral, amiga, que não tem faculdade nenhuma, sabe? Você vai lá no canal do Jari, aí a avó que passou para a filha, que está dando continuidade nessa cultura. Então, hoje a gente falar de COP30, a gente também tem que falar de continuidade. Por quê? Hoje você vai no artesanato marajoara do Marajó. A geração Z, ela não se sentiu pertencente ao ponto de continuar a tradição familiar, porque normalmente se repete muita história, né? A avó que ensinou para os pais, que deu continuidade. E quem vai continuar essa tradição?
essa cultura. A gente não tem uma escola técnica do artesanato marajoara ainda, né? Ou então de outras partes da nossa cultura. Então a gente precisa trazer também essa discussão, sabe? De continuidade da nossa cultura, de posicionamento realmente. Olha, nós existimos, nós temos a floresta que o mundo inteiro deseja, mas dentro dessa floresta, nós que mantemos ela de pé. Nós somos a força e a riqueza dessa floresta. E se fala muito de Amazônia sem nem nos colocar na pauta. Então, eu desejo realmente nessa COP30 que nós, amazônidas, a gente seja mais ouvido, sabe? Que a gente esteja na pauta de discussão. Indígenas, quilombolas, todo mundo a gente esteja se sentindo pertencente. Não é um festival de música, não é a Mariah Carey que vai me salvar, gente. Mas inclusive, eu acho que tem que ter esse mesmo discurso em todo o Pará, né? Essa questão aqui também da COP30, para trazer para Paraupebas mais essa discussão que eu tenho perguntado muito na rua, assim, e aí, você está ouvindo falar de COP30 nos lugares que eu fui? E pouco está se ouvindo falar aqui, né? Então, não é um evento de Belém, não é um evento da capital, é um evento do norte, é da Amazônia, e a Amazônia não pertence somente ao Brasil, né? Nós temos essa questão continental. Então, eu quero trazer muito essa pauta que, estamos aqui e queremos falar. E não somos menores do que ninguém, não somos inferiores a ninguém. E também não queremos mostrar nenhum aspecto de superioridade, não. É mostrar a nossa existência, a nossa potência e a nossa forma de contribuir com um mundo melhor. Eu tô amando esse papo. E eu quero que a gente aprofunde daqui a pouquinho, justamente em alguns conceitos nortistas. Você trouxe a copaíba, você falou da andiroba, e eu quero falar sobre isso, porque você já furou a bolha da internet há muito tempo, então você tem muitas seguidoras que são de outros estados e que não conhecem muitas dessas tradições. Sim. Aliás, a sua página para mim foi uma escola em muitos aspectos logo que eu cheguei, porque eu aprendi muitas coisas da nossa cultura por meio do seu conteúdo. E é sobre isso que a gente vai falar logo depois do intervalo aqui no seu Café com Drummond, que está só começando. Presta atenção nos riscos e perigos com energia a toda hora. Equatorial. Mas construir ou reformar? Faz isso longe da rede elétrica. Ou tu vai querer levar um choque? Eu, hein? Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. A Dina é uma mulher surpreendentemente encantadora, não é mesmo? E a segunda etapa dessa história você vai ouvir já já, porque agora chegou a nossa hora do café, o nosso momento Santa Clara. Nós e o Café Santa Clara temos uma longa história juntos e eles não poderiam deixar de estar presentes neste programa tão especial em dia de sábado. Quero aqui agradecer por essa parceria em todos os episódios do Café com Drummond. Muito obrigada, meu café. Há mais de 60 anos, o Café Santa Clara está presente em nossas casas, com cafés para todos os gostos. Tem cafés tradicionais, cafés especiais, cafés em cápsulas, cafés solúveis, cappuccino, é tanta coisa. Eu vou até pegar agora o meu cafezinho coado, enquanto eu aguardo a segunda etapa do Café com Drummond. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar tanto quanto eu. É muita tradição e qualidade, especialmente para minha e para sua família também. Café Santa Clara, a diferença é clara. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond para esse papo maravilhoso com a Dina Carmona, essa influenciadora, mulher forte do norte, publicitária, mãe, esposa e uma série de outras versões que estão ali compactadas dentro de uma mulher que é uma potência para nosso estado e também para o nosso Brasil. Agora, Dina, uma das ferramentas que a sua plataforma é capaz de produzir para a gente é um depósito de conteúdos sobre a nossa cultura, sobre a cultura nortista. E
Quando eu estava nessa fase inicial tentando descobrir os costumes, os detalhes da nossa cultura, eu ia lá para poder entender, aprender mais e justamente para mostrar para outras pessoas, já que eu vim com uma base de seguidores, ainda num contexto menor lá atrás, de pessoas que não são daqui. Então eu precisava desconstruir para aquelas pessoas a ideia que elas tinham absorvido em outros momentos de maneira tão preconceituosa. E você trouxe aqui no bloco passado a fala sobre a copaíba, sobre a andiroba. E um dos conteúdos que mais me chamou a atenção quando eu assisti dentro do TikTok foi alguém falando sobre como as avós paraenses cuidam da dor de garganta da criança. Agora conta para as pessoas que aqui nos assistem e não são paraenses, como é que é esse remedinho mágico? Eu acho que é muito legal que a gente traz essa cultura da floresta, né, amiga? A gente tem a cura, né, muitas das vezes. E a andiroba e a copaíba é pra tudo lá na minha casa. A criança bateu a cabeça, passa uma coisa, porque é anti-inflamatório, até pra pele. Então, eu acho que isso é tão incrível. Deus o livre de faltar andiroba e copaíba na minha casa. Então, se eu te falar que até hoje a minha avó faz isso nos meus filhos, tu acreditas? E funciona? Eu não filmei, porque essa geração, faz um escândalo. Se a gente gritasse, né, seria... Ainda apanhava. Tudo te governa. A avó passa uma gaze no dedo, e aí, o dedo de vó, né, gente, parece dor meu, assim, né? É gordinho. É gordinho. E aí, é um talento, tá? Porque eu, como mãe, ainda não consegui fazer, mas vou fazer. E aí você embola e mergulha naquela copaíba, naquela andiroba. Mano, aí você abre a boca. E a avó não tem pena não, tá? Ela só vai. Ela diz que limpa, né? E funciona. Quero te dizer que psicologicamente isso pra mim é um conforto, sabe? Porque me traz essa memória realmente de ser curada assim. Então, eu até hoje tenho dificuldade de tomar alguns remédios. Porque eu sempre tenho, chá pra tal coisa. Paraense é criado no chá do boldo. Tá gripado, tá com dor de barriga, desce boldo nessa menina, tá de ressaca. Tudo é boldo. Então, andiroba, copaíba, pra pele, a gente tem muito esse saber. Lá em Belém tem uma farmácia que tem mais de 100 anos. E tu acreditas nisso? Que com esses saberes da floresta? Então, a minha avó morava próximo dessa farmácia. Até hoje, eu vou comprar meus produtos nessa farmácia. Ou seja, a gente tem uma ancestralidade que é passada pelas gerações e que continua muito viva. Afinal, Belém do Pará tem a maior feira livre, feira a céu aberto da América Latina, que é o Ver o Peso. Pra mim é o melhor rolê, assim, que eu amo. Delicioso, gente. É um lugar mais cosmopolita de Belém. Eu vou lá bater foto, eu conheço os feirantes, e justamente é isso. Quem pensa que lá é feirante, são famílias. O feirante está lá, que já passou para os filhos, estão se modernizando. Tem vários negócios de empreendedores, tipo assim, um rapaz que herdou do avô, né, a farinha de tapioca. Ele já fez agora a farinha de bacuri, farinha com açaí, a farinha de tapioca mesmo embalada, sabe? Tem outro que faz um rodízio de sucos, de que você imaginar, desde Tucumã. Então, tá trazendo esse empreendedorismo para a feira. Olha que história interessante, Isis. Eu indo lá no Ver o Peso, falei, nossa, mas só tem essa senhora aqui. Aí fui lá com ela, deixa eu me apresentar, fico curiosa para lhe conhecer, vejo que você é a única mulher no meio desses peixeiros todos. Ele falou, olha a história dela, amiga. Ela herdou novamente do pai e não tinha ninguém da família que continuasse, né, com a barraca. E ela precisou de uma autorização. Isso no ano de 2020, tá? Não é muito tempo, não. De todos os peixeiros, para que ela fosse a única mulher fileteira. O mercado de peixe não tinha banheiro feminino. Tiveram que fazer um banheiro para ela. Então, assim, para você entender quanto é a nossa invisibilidade, não é, sabe, simplesmente discurso, mimimi, é real. Ou seja, o conceito do seu projeto Mulheres Fortes do Norte, ele não nasce para ser somente um slogan bonito. Não, nem ele não pensar. nasce para ser uma frase poética que rima. Ele nasce realmente para transformar vidas e para trazer visibilidade para essas mulheres. Ainda há pouco, antes da nossa gravação, você falava sobre a história de uma mulher que
produz e faz ali um contexto culinário utilizando algo que pouca gente teria esse olhar afetivo, que é a Vitória Régia. Eu queria que você trouxesse essa história para que as pessoas conheçam. Eu quero te dizer que nessas minhas viagens, esse projeto é realmente um propósito, sabe? Eu acho que a gente fala muito dessa palavra, mas é o que é o que me move, o que me faz sair da cama, deixar meus filhos em casa. E eu tenho viajado muito. E nessas viagens eu conheço pessoas interessantíssimas, mulheres com histórias. E uma das primeiras gravações que eu fiz da minha série Mulheres Fortes do Norte, porque começou assim, Isis. Eu comecei esse projeto de forma de audiovisual, que é o que eu já fazia como influenciadora, para contar histórias de mulheres e a gente se conhecer mais. Só que o que acontecia? Quando eu ia no local, tinha transformação, a pessoa tinha engajamento e não tinha uma transformação social. Na pessoa que eu ia, Isis, eu mostrava uma mentoria. Olha, tu tem material para postar, tu tem isso aqui para fazer. E essa dona Dulce foi uma das minhas primeiras entrevistadas. Ela fica no Canal do Jari, no oeste do Pará, então daqui Santarém, Canal do Jari e Alter do Chão. Para você ir visitá-la, ela atende na casa dela, ela tem um menu degustação, que você sai de Alter do Chão 1 hora de rio. Rio mesmo, tá? Rio, alto rio, que nem eu falo. E aí você chega lá, amiga, tem italianos, gente do mundo inteiro conhecendo a Dona Dulce. Eu digo que ela é uma extraterrestre de tão incrível que ela é. Uma sabedoria. E ela tá no meio do canal, ela é uma ribeirinha, observando os jabutis, comendo o caule da Vitória Régia. Ela começou, nossa, isso dá para comer. E aí ela fez cookie, ela fez pizza. Ela tá no futuro, né? Uma culinária vegana. E ela criou essa culinária onde você vai e tem um menu degustação para você experimentar na casa dela. E aí, desde que eu fui, a gente se tornou amiga. Eu fiz uma foto no meio do jardim dela, de Vitória Régia. Imagina, assim, na beira do rio, um monte de Vitória Régia. Ela tem essa minha foto lá impressa. E a gente conversou muito. Desde então, ela já fez a geleia de Vitória Régia, onde ela comercializa para todo o mundo. Então, essa transformação que me move, sabe, amiga? A gente se tornou amiga, ela não consegue ter uma presença digital tão forte, porque a gente sabe de algumas barreiras digitais no nosso próprio estado. Sim. E também, na parte quando ela fica na seca, ela fica isolada no Canal do Jari, porque tem, né, essa seca no segundo semestre no estado do Pará. E mesmo assim, amiga, ela tá lá fazendo história. Ela já saiu em vários programas de TV, várias pessoas vão visitar do mundo inteiro. Tu chega lá, tem gente do mundo todo. E o paraense precisa conhecer essas histórias, né? Muitas vezes vem alguém de fora que tem Total. esse olhar mais lado B, sabe? Sobre a Amazônia, né? Mas aí quer essa versão estereotipada e chama atenção porque é uma culinária diversificada, é uma culinária... E é gostosa, tá? De verdade. Gente, a gente fala de um cookie de Vitória Régia, você fica imaginando, mas que gosto será que tem? E a gente não consegue conceber porque não é algo factível para nós que fomos criados num outro contexto, até o próprio paraense. Sim. Agora, eu acho que o paraense ele tem uma ousadia culinária diferente de outros estados do Brasil, onde você está muito acostumado com aquele arroz e feijão, sem muita variedade, no máximo coloca um cheiro verde ali, mas com parcimônia, que é para não exagerar. Aqui não, o tempero é livre demanda. Aqui o sabor, ele é o que conta Mas, a amiga, história. a gente vive numa abundância. Quantas frutas a gente tem? Olha isso. Quantos peixes? Peixes. Né? Gente, lá no Espírito Santo, gente, e aqui eu faço uma... Não é bem uma crítica, mas quando a gente abre um cardápio no Espírito Santo, falando de peixes, e lá tem a moqueca capixaba, tem vários pratos típicos que utilizam peixe, a maioria dos restaurantes nem escreve qual é o tipo do peixe. Se é irrelevante. Porque lá só tem dourado, badejo e... São cação. Martins, Não, e cação. São 3 tipos de peixe. Eu quero comer um peixinho aqui. Eu vou colocar E são pouquíssimos. Não, mano, eu vou te confessar. Eu não saio do Pará pra comer peixe, não. Tá entendendo? E aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi filhote. Primeiro que filhote, não consigo conceber a ideia daquele peixe chamar filhote, porque ele cabe no tamanho dessa sala. Aí, quando eu comi uma linguiça de pirarucu. Nossa. Mana, linguiça de pirarucu. Aí eu falei, como é que... E eu comi naquele restaurante da Casa das 11 Janelas. Casa do Saulo. A Casa do Saulo. Eu comi carpaccio de pirarucu. Carpaccio de pirarucu, linguiça de pirarucu. Eu falei, gente... Tô no céu, né? Eu tô no céu. E aí você tem mapará, você tem tambaqui, tucunaré, você tem uma série de peixes que se transformam em pratos distintos a cada dia e que você não enjoa nunca. Hoje a Amazônia tá na moda, mas em 2020 não.
né? Quando eu fiz todo o meu rebrand, eu realmente perdi muito cliente para realmente me reposicionar com o que eu acreditava, o que fazia sentido para mim. E eu trago esse choque mesmo nos meus looks para mostrar, meu Deus, mas isso daqui, essa marca é da onde? E sempre me perguntam, sabe? Olha, essa machetaria de Igarapé-Açu. Então, tem coisas muito incríveis. Não é só aquela saia de chita, sabe? Não. A gente tem uma diversidade de moda, de cultural. Então, eu sempre trouxe esse visual para comunicar o meu propósito. Então, faço muito essa pesquisa. E realmente é uma curadoria. Porque eu tenho que estar, né, realmente stalkeando essas pessoas, empreendedores, para que eu possa comunicar quem eu sou. E é muito engraçado hoje isso, que a minha comunidade já me manda assim, olha, Gina, olha essa marca aqui, tem tudo a ver contigo. Eles já me abastecem, sabe? Então, para a gente realmente, vamos dizer assim, hackear esse discurso, eu acho que tem que estudar. As pessoas acham que, meu amor, vou te contar. Se você é criadora de conteúdo, tem que estudar. A gente tem muita responsabilidade no que a gente fala, no que a gente influencia. Então, eu sinto essa dor como mãe, sabe? Como influenciadora. Então, eu penso muito antes de postar um conteúdo. Eu sempre falo, eu mandaria isso para uma amiga minha? Ah, eu mandaria. Então, é aí que eu realmente posto, sem ofender ninguém, sem realmente, sabe, empurrar algo que seja forçando uma barra. E eu acho que isso tem que ser natural. E assim, eu sempre digo que a nossa cultura é esse saber ancestral. Ah, é repetitivo? Não é, é porque tu consegues entender que é passado de geração em geração? São saberes da floresta mesmo? A gente chega... eu não sei como foi pra ti esse choque, mas tipo... É tanto conhecimento cultural que eu realmente, assim, puxando sardinha pro nosso lado, é uma das regiões mais ricas culturalmente. Eu diria até a mais. Eu também. Vai gerar assim, polêmica, mas eu diria que é a mais. Bora, hashtag gerar polêmica. E aí, por quê? A gente tem essa abundância da natureza que a gente consegue ser muito criativo. A criatividade pra gente está na nossa origem. Então, eu sempre vejo essa questão da culinária. Nossa, eu me lembro quando estourou no Brasil tapioca. A gente já comia tapioca aqui. Há muito tempo. Gente, como assim agora tá nesses perfis fitness? Então, a outra coisa é que tá tucupi, né? Que já está sendo embalado. A gente realmente consegue, novamente, uma tecnologia para ir para essa bioeconomia, né? Tá mais... trabalhando nessa logística mesmo de tirar do Pará e ir para grandes centros, mas vocês conseguem entender, a jornada começa lá na ancestralidade? Começa lá na ancestralidade e muitas vezes perde a essência quando a gente vê, por exemplo, o nosso açaí sendo erroneamente reproduzido com leite em pó de jujuba e granola. Eu acho que o grande erro do açaí, olha, é assim, eu tô cansada de defender o açaí. Mas por quê? Não era pra ser nome de açaí, né? Não era sorvete, cheiro, alguma coisa. Uma essência de açaí. Mas, poxa, pra não colocar açaí no nosso açaí, que é tão precioso. E falar que ele é energético ainda, né? Porque mãe, a murrinha que bate depois de tomar uma cuia de açaí, não tá no gibi. E eu quero te dizer que na introdução alimentar do meu filho, deu 6 meses, mana, põe açaí nesse menino, porque já fica, né? A gente já acredita, então, se deixar, ele toma açaí todo dia. Eu acredito muito no marketing digital. A aparência precisa ter esse posicionamento digital, sabe? Porque a gente, às vezes, não tem grandes acessos aos meios de comunicação. Então, é colocar um megafone, tipo, olha que nós somos, e, assim, é um smartphone e coragem. Então, o movimento do Mulheres Fortes faz essa transformação social com esse posicionamento digital. Então, eu mesmo, quando venho para cá, eu tenho esse olhar de, caramba, quem são as pessoas que estão produzindo conteúdo aqui? O que está acontecendo, né? Eu já soube de projetos aqui, de mulheres que são incríveis, mulheres do barro, mulheres bordadeiras. Eu estou louca para conhecer. Olha só como isso me alimenta, sabe, Isis? Porque a gente precisa realmente ter essa escuta ativa, ter entender que o Pará é continental, que aqui realmente vai ser diferente da capital, vai ser diferente do oeste do Pará e que isso é incrível. Isso é incrível. Eu te confesso que quando eu desci a serra, eu fiquei muito emocionada. E desci num toró, mana. Falaram assim mesmo, quase no shopping. E eu querendo ver a serra, mas eu achei tão poético aquilo, no sentido de que, caramba, olha que paisagem a gente tem no Pará. A gente tem serra, a gente tem igarapés, a gente tem a Serra das Andorinhas, que eu já fui das cachoeiras. A gente tem o oeste do Pará, que é uma das praias consideradas mais lindas do mundo. A gente tem o Marajó tem uma energia amazônica e eu tenho certeza que quem chega no Pará parou, porque nós somos um povo muito receptivo, nós somos um povo incrível. Eu acho que quando tu chegasses, né, sentiste esse acolhimento,
Isso tu não tem em qualquer lugar. Não tem. E eu venho de um estado que isso é, na verdade, o oposto. Não tem, né? Não tem. Eu sou mineira de nascimento, mas fui criada no Espírito Santo, que é um estado que é conhecido, e aqui não sou eu falando de forma preconceituosa, o próprio capixaba sabe que ele tem limitações em relação à forma de se relacionar com os outros. E quando eu vi o paraense de braços abertos falando, égua, mana, vem cá tomar um café com pupunha, e sem nem me conhecer, e quando vê um projeto falando, vambora que eu vou valorizar o seu projeto e eu vou colocar ele em prática junto contigo sem ganhar nada com isso. E eu falei, gente, que planeta é esse? Eu quero morar aqui, né? Eu quero morar. Eu falei, eu nasci aqui. Foi como eu disse pra você mais cedo, foi como voltar pra casa sem nunca antes ter pisado aqui. Mas, amiga, parabéns, porque pra nós que estamos acostumados tanto com essa xenofobia, ouvir a tua voz, né, a tua defesa, que às vezes, nossa, cansa, né, algumas pautas que geram para ser mais discutidas. É muito incrível também o teu trabalho, porque traz essa visão que é de sudestina, mas que tem um conhecimento que realmente cheguei. Gente, é isso aqui, vocês estão totalmente enganadas. Então é muito legal mesmo o teu trabalho, e como eu disse, cada voz ecoa, sabe? Então que a gente tenha muito parar na moda mesmo, que a gente, sabe, eu quero que todo mundo tome tacacá. Que seja pela música, que seja pelo açaí, que seja pela curiosidade de entender como é que a gente vive. E eu falo a gente porque pisando aqui, a gente tem que se sentir pertencente mesmo a essa terra, mas é respeitando que o povo que come uma folha venenosa que precisou ser cozida por 7 dias e ele continua comendo e é um dos pratos mais deliciosos, não é um povo bobinho. Não é um povo que não sabe o que quer. Olha quanto saber tem numa maniçoba. Imagina a ancestralidade mesmo que mora nisso. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, Dina. Pode mandar. Mano, quem trabalha com a internet... A gente gosta da polêmica. Nosso casco tá duro já. Agora me fala, a castanha é de onde? A castanha é do Pará, enfim, sabe por quê? A gente não vai aqui falar sobre território Pará. A gente, historicamente, acho que eu amo estudar história. Então, historicamente, nós éramos a província do Grão-Pará e a capital era em Belém. Então, o território Pará não se restringe, por isso a gente ouve muito, tudo é do Pará. Não é justamente historicamente, por causa da província. Então, é uma demarcação cultural. Não é uma demarcação dizer que é só no Pará. Porque não é mais produzido no Pará. Porque não é mais o grande... Não significa isso. Você não vai mudar a dizer que o chimarrão agora é de Minas Gerais, sabe? Então, a gente tem que acabar com esses polêmicas novamente, porque a castanha é do Pará. E, assim, a gente não vê vinhos de tal região. E a gente discute isso, mana? Não discute. Não discute. Então, se você já ouviu tal vinho da região, tal, você vai até procurar saber sobre a região. Então, por que a gente não pode ser comercializado na nossa exportação como castanha do Pará? Castanha do Brasil é de lascar, viu? Não, eu vou te dizer mana, que quando eu escuto isso, dá até um arrepio na alma, porque a gente percebe a ignorância que existe. E eu entendo, mas é porque na época da província do Grão-Pará, o Pará não era só esse território que é agora, porque existiam outros estados que agora são independentes, mas ela se constituiu sendo castanha do Pará. E ponto. E assim, a gente vê outros produtos, né, sendo fabricados em outros locais e não perderam o nome. Vinhos, inclusive, meu marido gosta. E assim, nem são mais fabricados no local de origem. Mas continuam tendo com o mesmo nome. Exato. É igual a gente fala, o queijo é reconhecido aonde? Em Minas Gerais. O queijo Minas. Não, agora ele é feito no Paraná, então ele é o queijo paranaense. Não é. É o queijo sudestino. É o queijo sudestino, não dá. Queijo do Brasil. Então a gente tem que parar com essas pautas e também parar com algumas... polêmicas, assim, até internas, né? Se tem esse imaginário de Manaus como Pará. Eu viajo muito para Manaus, conheço muito, que também é uma cultura riquíssima. Nós somos tão primos irmãos que, assim, quando você chega lá, eu fui recentemente em Novo Airão, Isis, lá são os grandes hotéis de selva, aqueles hotéis chiquérrimos que você vê, sabe? Caríssimos, inclusive. Caríssimos, mano, eu só fui visitar. E aí, o que acontece, né? A gente vê o quanto nós somos próximos. Eu me senti, tipo assim, nossa, eu tô tão longe da minha casa, porque é outro país, tá? Vamos combinar? É longe. É longe. E aí eu cheguei, é tudo igual, a gente é muito próximo, então eu acho que não tem que ter essas polêmicas, assim como não tem que ter essas polêmicas pelo Pará. Eu sei que é difícil, né, porque são várias regiões e somos muito continentais, mas eu acredito nessa união, sabe? Eu sou sempre
positiva. Até porque, mana, pra gente empreender nesse país, se eu não for positiva, eu não estaria aqui depois de 10 anos. Não dá. A gente tem que acreditar, sabe? Então, quando me perguntam de COP30, isso aqui, não sei o que, é problemas. Tem problemas. Claro que tem. Mas, mana, bora ver o lado que a gente tá tendo essa chance. Quando foi que a gente teve? Afinal, nós receberemos jornalistas e produtores de conteúdo do mundo inteiro que já chegarão aqui com a pauta pronta para falar mal. Então, que sejamos nós os protagonistas e os produtores de pauta. Para mostrar e falar assim, galera, a pauta tá pronta. E é isso aqui que você vai mostrar. E a gente tem que acabar com essa síndrome do vira-lata. Eu já fui pro Egito, eu conheço o Egito. Mano, é o caos lá também. E a gente ouviu essas polêmicas todas? Não, ai, olha que lindo, foi no Egito. Então, sabe o que acontece? Eu acho que a gente tem que, vamos recebê-los bem. A gente recebe o Círio de Nazaré. Somos mais de 2 milhões de pessoas em outubro na nossa cidade. Nós recebemos bem, nós temos desafios. Ninguém está aqui questionando, passando pano. Mas também existem outros desafios em outras COPs, sabe? E a gente não tem que achar que a nossa vai ser a pior, não. Não vai. Não, de forma alguma. É a COP da floresta e vai ter as limitações que uma floresta tem. Assim como uma COP que aconteceu no deserto, lá em Dubai, também teve as limitações. E no Azerbaijão também teve as suas limitações. Sim. É que muitos brasileiros nunca sequer tinham ouvido falar de COP. E aí agora, mas como é que vai fazer uma COP aqui? Porque acharam que COP só acontecia nos Estados Unidos. Quando, na verdade, a cada ano é em um lugar diferente. Dina, eu poderia passar dias e dias e dias aqui conversando com você. É uma pena ter que encerrar e eu espero que esse spoiler da sua potência tenha sido o fio condutor para que pessoas que ainda não tiveram acesso ao seu conteúdo tenham a curiosidade de buscá-lo. O Mulheres Fortes do Norte, ele é extraordinário por muitos motivos em relação ao próprio conteúdo, mas principalmente por ele ter sido idealizado por você. Uma mulher que é incrível em muitos aspectos, uma mulher que veste a bandeira e não tem medo, é arrojada, sabe do que fala e estuda. Mais do que a blogueira que mostra o lifestyle, você mostra que existe um conteúdo por trás da skin de uma mulher moderna. Que você continue sendo a mulher moderna que gosta de moda, que gosta de se vestir bem, que gosta da ousadia, mas que cada vez mais estuda história, geografia, ciência e tudo que é necessário para protagonizar o nosso nome por aí. Obrigada por ser incrível e por ter aceitado esse convite tão singelo, mas tão carregado de amor. Eu que agradeço, eu fico até emocionada, porque a jornada, às vezes, de criadora de conteúdo é uma jornada solitária. A gente cria, na nossa casa, ainda tem realmente nossa criação e vai pro ar. E quando a gente tem esses momentos aqui, até de ouvir você falar, caramba, muito obrigada, porque eu acho que a gente está aqui sempre para servir ao outro. E esse servir do Mulheres Fortes do Norte já teve muita transformação de muitas mulheres. E eu quero continuar plantando várias sementes. Me convida sempre, tá? Eu vou estar sempre aqui, que eu amo viajar pelo Pará. Sou apaixonada por essa região. Meu marido tem família aqui nessa região, então em julho eu sempre venho a passeio. Mas quero vir mais vezes, porque é um compromisso mesmo. A gente tem que estar mais unido. Eu agradeço e eu espero que você aí do outro lado da tela também tenha aproveitado, absorvido na melhor essência que a Dina trouxe para você. E o Café com Drummond ainda não acabou, tem o quadro Energia para Crescer logo no próximo bloco com um insight valiosíssimo para você colocar em prática ainda hoje. Portanto, não saia daí que eu volto já. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Ligar vários aparelhos numa só tomada pode causar incêndio na tua casa, tá doida? Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. E é claro que
este programa não se encerra sem o quadro especialíssimo do Energia para Crescer, com dicas e insights práticos valiosos para você aplicar a partir de agora. E o Energia para Crescer de hoje está com um gostinho especial. Você já vai entender por quê. Portanto, seja bem-vindo ao último episódio da temporada do Energia para Crescer de hoje. Eu sou Denise Endringe, reitora da Universidade de Vila Velha, doutora em plantas medicinais, trabalhando com a fitoterapia baseada em ciências científicas. E eu sou criadora do método Fitocerta. Eu ajudo pessoas a se reconectarem com chás, ajudo pessoas que vivem cansadas, sem foco, com pouca disposição, a recuperarem a energia física e mental utilizando as plantas medicinais de forma fundamentada com a ciência. E hoje eu quero te orientar sobre algumas dessas plantas que você pode ter em casa e que podem transformar o seu dia com foco, força, equilíbrio, com inteligência fisiológica. Vivemos num ritmo muito acelerado e muita gente sente cansaço mental, queda de energia ou uma exaustão constante. Mas o corpo tem sabedoria e a nossa cultura também. E quando a gente utiliza as plantas certas, preparadas de forma correta, a resposta vem. Então a combinação, por exemplo, do chá verde com o hortelã vai aumentar a sua produtividade. A cafeína do chá verde estimula o cérebro e o hortelã vai te ajudar a consumir o chá verde, dando mais sabor. O chá preto, por exemplo, incorporado aqui com cacau, também vai te ajudar neste foco. E nós temos uma outra planta que pode te ajudar, que é o rooibos, que é uma planta africana que também vai te ajudar no foco, porém sem a cafeína. Outras plantas que nós temos em casa, por exemplo, a beterraba, que é rica em vários nitratos que vão melhorar a sua atividade física. Temos a macela, tem uma ação anti-inflamatória, relaxante muscular leve, e também a nossa cidreira brasileira, que é analgésica, que também vai te ajudar a relaxar o músculo no final do dia. Por exemplo, você pode utilizar a beterraba com um pouco de gengibre, que não vai fazer você emagrecer, mas vai te dar uma boa sensação ali para você fazer a sua atividade física. Algumas pessoas precisam também de mais energia, como por exemplo com plantas que são termogênicas, como a canela. A canela vai dar esse potencial termogênico e vai te ajudar, se é o seu caso, por exemplo, a emagrecer. Nós temos, por exemplo, o hibisco. O hibisco vai te ajudar no dia a dia, manter a sua limpeza do organismo, porque ele é diurético e também hipotensor. Então você pode usar o hibisco também para te ajudar nessa performance. E eu não podia deixar de falar, depois de tantas atividades no dia, de você usar ali diariamente, por exemplo, a lavanda, que tem um cheiro fabuloso e também ela realmente ajuda a relaxar. Então são várias plantas que você pode utilizar no seu dia a dia para melhorar o seu foco, a sua questão mental. E eu não podia deixar de fechar para conversar com vocês também sobre uma planta que com certeza vocês têm, que é a rosa branca, que mantém o equilíbrio, principalmente das mulheres. A fitoterapia, ela é muito mais do que uma tradição, ela é uma ciência viva, uma estratégia natural que com sabedoria é possível sim conseguir todos os benefícios, tomar a quantidade certa, na hora certa. Hoje mesmo, conversando com alunos sobre o chás, que aqui nós temos um quadro que se chama Chá com a Reitora, onde a gente faz uma escuta ativa e ao mesmo tempo apresenta os benefícios para o bem-estar, para a ciência e para a cultura do chás. Os alunos falavam, esse chá tá suave. E na verdade não é só o chá estar suave, é também o chá ser preparado da forma correta. Então todos esses chás, alguns talvez você realmente tem em casa, outros você vai encontrar por aí, você vai perceber que se você usar o chá da forma correta, no tempo correto, vai trazer mais força e energia para a sua rotina. Eu sou Denise Endringe e foi uma alegria estar com vocês aqui no Café com Drummond, e aqui nós chamamos Chá com a Reitora. Já estou com um gostinho de quero mais. E é claro, não poderia deixar de agradecer aqui toda a parceria, não só para o Energia para Crescer, mas para o Café com Drummond como um todo, da Equatorial Energia. E o meu último recado sobre a Equatorial é o reforço de um recado que eu venho dando nas últimas 2 semanas.
Isso porque tem uma promoção imperdível, a Energia em Dia da Equatorial, que te dá a chance de ganhar prêmios incríveis. Uma promoção que já premiou mais de 900 pessoas em todo o estado do Pará. Mas o melhor ainda está por vir. O prêmio final de R$25 mil, dá para acreditar? Todo mês tem sorteios de R$500 e também bônus de R$150 na conta de energia. Em maio já será o sorteio final. Já imaginou você ganhando R$25 mil? O que você está esperando para participar? Eu preciso que você se cadastre agora na promoção. Mas atenção, cuidado com golpes e sites falsos. Veja se você está no site oficial da promoção, que é energiaemdia.equatorialenergia.com.br e cadastre-se. Agora é só cruzar os dedos e torcer. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. A toda hora, Equatorial. Eu poderia dizer que a Isis de 2016 está muito feliz com toda essa entrega, e é verdade. Mas eu queria rememorar uma Isis ainda mais jovem, a Isis pequenininha, que ainda na escola sofria com o bullying dos colegas, incompreendida, muitas vezes questionada, mas autêntica. Isso ninguém pode dizer o contrário. Para aquela pequena Isis eu digo, olha só onde a gente chegou, tem até uma xícara que carrega a essência do nosso nome e um projeto que nós construímos juntas. Há muitas mãos, nada disso foi feito só. Uma equipe extraordinária que construiu todos os dias os passos necessários para que a gente fizesse esta finalização. Patrocinadores, uma empresa que abraçou o projeto, convidados que se deslocaram de suas casas para uma tarde de café coado comigo. Que privilégio! Quanta honra! Sou tão pequena perto de cada uma dessas pessoas que não posso terminar sem dizer obrigada. Sem agradecer pela generosidade, pelos temas abordados aqui, que não somente plantaram uma sementinha do bem para você que está aí do outro lado da tela, mas fizeram isso também a cada sábado dentro do meu coração. A primeira temporada do Café com Drummond chega ao fim, com uma nostalgia e um desejo imenso de dizer que eu te espero no próximo sábado já cheia de saudade. Mas por enquanto, a gente vai dar uma pausa. Mas eu prometo que muito em breve estaremos de volta com muitas doses de diálogo e inspiração. Essa foi a primeira temporada do Café com Drummond. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.